Olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais uma videoaula do canal Contabilidade para Advogados 2020. O canal foi criado para ensinar contabilidade de maneira prática e objetiva. Eu sou o professor Pedro Ana Júnior e hoje eu vou dar continuidade ao nosso curso de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, né? E complementando a aula passada, vou falar sobre as adições e exclusões, né, da base de cálculo do Imposto de Renda para os optantes pelo lucro real. Né? Então, o que a gente viu na aula passada, né? Que as formas de apuração do imposto de renda lucro real, elas podem ser trimestral ou anual. E quando o contribuinte opta pela apuração trimestral, ela vai fechar 4 trimestres de apuração do imposto e vai apurar o imposto de renda de maneira definitiva. E essa base de cálculo do imposto de renda trimestral, ele vai servir para a apuração trimestral também para apuração anual, porque na hora que eu fecho o balanço, simulação, inspeção, redução de imposto, que a gente vai ver na próxima aula, e a hora que eu fecho o ajuste anual, eu vou ter essa base de cálculo que é o lucro real, que é o resultado contábil, ajustados pelas adições, exclusões e compensações previstas e autorizadas pela legislação do imposto de renda. Então, relembrando, do qual ponto de partida da base de cálculo do imposto de renda para os optantes do real é o resultado contábil, né? Aquele que é previsto no artigo 187 da Lei das SAs, hoje regulamentado também pelo CPC 26, itens 102 e 103. E aí nós temos uma demonstração de resultado, um exemplo, né? Isso se aplica para quê, gente? Para empresas comerciais, industriais e prestadores de serviço, né? Uma empresa financeira, por exemplo, uma seguradora, uma determinadas empresas tem o quê? Tem uma demonstração resultado específico para a sua atividade, mas essa serve para a gente poder ter como base. Então, nós temos as receitas operacionais, né? As deduções da receita bruta, que são os impostos, os abatimentos, os descontos incondicionais, né? Quando eu falo imposto, PIS, ou COFINS, ICMS, o IPI, é o ISS. Quando eu falo de receita operacional bruta, é o faturamento, né? Então, assim entendido como venda de serviços, a venda de produtos, né, e operação de conta alheia. A receita operacional menos as deduções vai dar a receita operacional líquida. Depois eu tenho o custo dos produtos vendidos ou serviços prestados, né? Vou ter o lucro bruto, vou ter as outras despesas operacionais, as vendas gerais, administrativas e financeiras, as outras despesas operacionais, vou ter o lucro operacional, desse lucro operacional eu vou deduzir as receitas e despesas não operacionais, o resultado da venda do ativo permanente, por exemplo, e aí eu vou ter o resultado antes da apuração do imposto. Então, essa linha, que é o resultado antes da apuração do imposto, que é antes da despesa do imposto de renda e antes da despesa da contribuição social sobre lucro e das participações a administradores, a empregados, é que eu vou partir, né, é o ponto de partida para a apuração do lucro real. Então, quando a lei fala que é o resultado contábil, né, assim definida pela legislação comercial, é dessa linha que eu tenho que partir, que é antes da despesa de imposto de renda, que é antes, né, das participações. Então, essa linha que eu tenho que partir. E aí, o que eu vou ter? Eu vou ter a base de cálculo, que é o lucro real, né, que a partir de janeiro de 2005, deve ser composto dessa maneira, que é o lucro ou prejuízo líquido contábil antes de imposto de renda, de acordo com as novas leis das SAs e CPCs, ajustados pelas adições, né, deduzidos das exclusões, né. O resultado líquido disso, eu vou ter o lucro real antes da compensação do prejuízo fiscal, vou poder compensar o prejuízo fiscal acumulado de períodos anteriores. Então, vamos imaginar, se meu lucro real for 1.000, se eu tiver 2.000 de prejuízo fiscal acumulado, não é que eu vou poder utilizar 30% de 2.000, eu vou poder utilizar esse prejuízo fiscal, né, abater 30% do lucro que eu tenho no período. Então, eu vou pegar vou poder deduzir 300 do meu saldo de prejuízo fiscal acumulado e poder compensar no meu lucro real do período. Vai sobrar 700, que é 70%. E sobre isso eu vou ter a base de cálculo, vou aplicar a alíquota de 15%, mais adicional de 10% que exceder a parcela de R$ 20.000 por mês. Então, se for por trimestre, 60 mil. Se for o balancete é 20 mil vezes o número de meses até onde eu estiver fazendo o balanço, criação e redução, que a gente vai ver na próxima aula, e vou ter o adicional do imposto de renda, né, para poder fazer o recolhimento, fazer a contabilização da despesa, depois fazer o recolhimento quando vencer a obrigação tributária, tá? E o que são essas adições, o que são essas exclusões? Lembra que eu falei na aula passada, né?
as adições seriam despesas, né, que estariam afetando o resultado contábil, né, só que a legislação entende que não são dedutíveis. E as exclusões são receitas, né, que estariam afetando o resultado contábil, que não seria tributável. Só que o que eu vou falar hoje? Né? Especificamente, o que a lei prevê, o que são as adições e o que são as exclusões. Então, as adições, elas são previstas aonde, gente? No artigo 260 do atual regulamento do imposto de renda, que tem como base o Decreto-Lei 1598 de 77, no artigo 6º, parágrafo 2º. Então, o que vai falar o artigo 260? Vamos ver aí. Na determinação do lucro real serão adicionadas ao lucro líquido do período de apuração, ou seja, eu vou ter que adicionar, é uma adição, é uma soma, né? Esse valor vai estar aumentando meu lucro real, então vai aumentar a base de cálculo do imposto. Primeiro, os custos, as despesas, os encargos, as perdas, as provisões, as participações e qualquer outros valores deduzidos na apuração do lucro líquido, ou seja, deduziram, foram despesa, né, ou seja, foram uma redutora do lucro contábil, que de acordo com o disposto nesse regulamento, não sejam dedutíveis na determinação do lucro real. Não seja dedutível, seja ou por expressa determinação legal, lembra do artigo 13 da Lei 9249, de 2015, que fala que, por exemplo, brindes são despesas indedutíveis, multas são despesas indedutíveis, né, alimentação administradora são despesas indedutíveis, ou eles não preenchem os requisitos de dedutibilidade previstos no artigo 311 do atual regulamento de imposto de renda, né? E a gente vai ver depois um modo específico sobre dedutibilidade de despesa, que, só para antecipar, se a despesa não for necessária, usual, normal, ela não pode ser considerada dedutível, né? E reduzir a base de cálculo do imposto. E o inciso 2, além disso, os resultados, rendimentos, as receitas e qualquer outros valores não incluídos na operação do lucro líquido, que de acordo com o disposto desse regulamento, devam ser computados na determinação do lucro real. Então, por exemplo, uma omissão de receita, o contribuinte não contabilizou aquela receita, só que veio a fiscalização, descobriu, detectou. Então, existe o quê? Existe uma receita omitida. Então, se essa receita foi omitida, ela não foi tributada. Então, como é que eu vou colocar ela na base de cálculo local? Porque ela não foi contabilizada, portanto, ela não afetou o lucro contábil. Então, ela é adicionada. Tá? Então, também é um exemplo de adição. Então, uma receita omitida, né? Um rendimento omitido, ele, se for detectado pela autoridade fiscal, ela deve ser adicionada para a base de cálculo do imposto. Ou, se o contribuinte perceber que isso não foi contabilizado, houve uma omissão, ele também pode espontaneamente fazer esse tipo de ajuste na apuração do lucro real. E as exclusões, o que são as exclusões? Ela vai estar prevista onde? No artigo 261, né, do Regulamento do Imposto de Renda, que também tem como base o Decreto-Lei 1598 de 77, no artigo 6º, parágrafo 3º. Então, o que são as exclusões? Né? O que a lei fala? Na determinação do lucro real, poderão ser excluídos do lucro líquido do período de apuração. Quando a gente fala de exclusão, você vai tirar o valor, eu vou retirar isso da base de cálculo, né? Então, ele vai reduzir a base de cálculo do imposto de renda, o lucro real. Então, inciso 1, os valores cuja dedução seja autorizada por esse regulamento e que não tenham sido computados na apuração do líquido do período de apuração. Então, são valores que a legislação expressamente prevê que você pode excluir, como exemplo, a contraprestação do leasing. Então, o leasing, né, hoje o que acontece? É um ativo da sociedade, o bem é depreciado, portanto, a depreciação é uma despesa contábil, só que não é despesa dedutível, é uma adição. E a contraprestação, como ela não transita para o resultado, ela não é despesa, a legislação permite que eu exclua. Lembra o artigo 13 da Lei 9249? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma exclusão da base de cálculo do imposto de renda. Tá? Então, eu faço essa exclusão. Então, esse é um exemplo. Né? Inciso 2. Os resultados, rendimentos, as receitas e os valores incluídos na apuração do lucro líquido, ou seja, é receita contábil, né? Aumentou o lucro contábil, que de acordo com o disposto do regulamento não seja computado no real. Então, eu tenho direito a fazer exclusão, eu tenho direito a não tributar o seu valor. Então, ele afeta o resultado contábil como receita, mas eu posso excluir da base de cálculo do efeito, tirando o efeito, né, da tributação. Então, ele aumenta o lucro contábil, só que ele não é tributado. Como exemplo, uma receita de equivalência patrimonial. Como exemplo, uma receita de dividendos. Como, por exemplo, uma subvenção para investimento, que hoje ela é uma receita contábil. Então, ela é uma receita contábil, só que não é uma receita tributável. Por quê? Porque a legislação prevê expressamente que ela não seja tributável. E o inciso 3 vai falar do prejuízo fiscal. Né? Ele trata como se fosse uma exclusão, só que na verdade ela é uma compensação. Né? Eu faço a compensação. Primeiro, então, eu tenho um lucro contábil, vou adicionar
as despesas não dedutíveis, os valores não dedutíveis, vou excluir, né, os valores não tributáveis, receitas, né, ou exclusões previstas especialmente pela legislação, e vou poder fazer a compensação do prejuízo fiscal acumulado de períodos anteriores, limitado a 30% do lucro do período. Então, é o prejuízo fiscal apurado em períodos anteriores, limitado a compensação de 30% do lucro líquido, ajustados pelas exceções, exclusões previstas em regulamento, desde que a pessoa jurídica mantenha os dúvidos do documentos exigidos pela legislação fiscal, comprobatórios do prejuízo fiscal utilizado para a compensação, observado disposto no artigo 514 e 521 do atual regulamento do imposto de renda, que está previsto na Lei 9.065, de 20 de junho de 95. Tá? Então é isso que determina hoje a legislação. E no caso das adições e exclusões, o que a gente tem que também mostrar para vocês, né? Que existe o que? Adições temporárias e adições definitivas. Existem exclusões temporárias e exclusões definitivas, tá, gente? Calma que não é nada complexo, tá, gente? Então, o que são adições permanentes, né? Ou exclusões permanentes. O próprio nome fala, ela é permanente, ela é definitiva. Então, quando eu faço adição daquele valor na base de cálculo do imposto de renda, ou quando eu faço exclusão daquele valor na base de cálculo do imposto de renda, ele é definitivo. É de uma vez só. É permanente. É para sempre. Né? Então, por exemplo, quando eu contabilizo uma despesa de brinde, a lei expressamente fala que a despesa de brinde é indedutível, portanto, eu tenho que adicionar. Quando eu incorro numa multa decorrente de infração, né, uma multa de trânsito, por exemplo, é uma despesa indedutível, tem que adicionar. Então, essa adição é definitiva. Né? Eu nunca vou tomar a dedutibilidade daquele valor. Tá? Uma despesa de alimentação de administrador é a mesma coisa. Um ajuste de preço de transferência é a mesma coisa. Uma exclusão de uma receita de dividendos, uma exclusão de uma receita de equivalência patrimonial, ou uma adição de uma despesa de equivalência patrimonial. Tudo isso é permanente. Né? Ou seja, eu nunca vou tomar dedutibilidade, eu nunca vou tributar aquele valor. E temos as adições e exclusões temporárias. Então, o que o próprio não fala? É temporário. Então, eu vou adicionar hoje, só que eu vou, por exemplo, tomar dedutibilidade no futuro. Eu vou tributar, eu vou excluir hoje, só que eu vou ter que adicionar no futuro, porque essa receita vai ser tributada, porque ela depende de uma condição futura, então ela é temporária. Então, para ficar mais fácil, né? Então, elas não são dedutíveis ou tributáveis no momento do seu registro, e são dedutíveis ou tributáveis no momento posterior. Tá? Exemplo, provisão. Né? Para quem não sabe que a provisão é algo que tem uma expectativa, tem uma incerteza naquele valor, tem uma aula específica disso no canal. Se você não sabe, vai assistir essa videoaula que está no canal, que eu vou colocar a descrição no vídeo, né, qual videoaula que é. Então, essa provisão, quando eu contabilizo, o que vai acontecer? Eu vou contabilizar a provisão do passivo contrapartida da despesa. Essa despesa é uma despesa contábil. Então, se essa despesa contábil, o que ela faz? Ela reduz a base ao lucro contábil. Né? Então, o que o legislador tributário fala? Olha, você só vai poder tomar a dedutibilidade dessa despesa quando? Quando essa provisão acontecer. Quando você tiver essa obrigação definida, quando você perder aquela ação judicial, quando realmente você não tiver condições de recuperar aquele valor, aí sim essa despesa seria dedutível. Então, no momento da constituição, eu vou contabilizar isso como despesa, vou adicionar da base de cálculo do imposto, que essa despesa não é dedutível, e só vou poder tomar a dedutibilidade quando, gente? Quando esse evento acontecer. Vai ser daqui a 5 anos, 10 anos, depende de quanto tempo essa ação judicial vai ocorrer. Então, e esse valor vai ficar controlado aonde, gente? Na parte B do livro de operação do lucro real, do valor, tá? Então, por que eu tenho que controlar? Para não perder o controle. Porque eu vou saber que eu tenho direito a escolher esse valor no futuro. Então, quando essa contingência acontecer, quando essa previsão se materializar, né? É o caso da depreciação. Então, o que vai acontecer? Se tiver uma diferença entre o valor da depreciação contábil e depreciação fiscal, essa diferença vai ser ajuste. Ou ela vai ser uma adição, porque a minha despesa contábil é maior do que a despesa fiscal, que a legislação fiscal admite, então essa diferença eu vou adicionar, só que é uma adição temporária, porque lá na frente, o que vai acontecer? Eu vou poder tomar a dedutibilidade desse valor, né? Porque eu vou poder, esse valor vai ser dedutível um dia, né? Só que vai ser num prazo maior. Então, esse é um exemplo, né? Então, contabilmente, eu vou respeitar o princípio da competência, né? Porque eu vou contabilizar pelo fato gerador, só que a dedutibilidade vai estar condicionada a um evento futuro.
Tá? Então, esses são o que? As adições temporárias. Então, as adições e exclusões, elas podem ser temporárias ou permanentes. Permanente é definitivo. Temporária, ela é, o próprio nome fala, temporária, tá, gente? Então, isso que eu gostaria de falar de hoje. Então, o lucro real, ele é composto por um resultado contábil, com as adições e exclusões, né? Que a legislação assim permite. O resultado líquido, né, é o lucro real. Eu vou poder compensar 30% do prejuízo fiscal acumulado, né, sobre esse lucro real. Então, lucro real, vou pegar o prejuízo fiscal acumulado, né, 30% desse lucro real e compensar, né, vou tributar 70% do lucro, né, e as adições estão previstas no artigo 260 do Regulamento do Imposto de Renda, do atual Regulamento do Imposto de Renda, e exclusões no atual artigo 261 do atual Regulamento do Imposto de Renda. E as adições podem ser temporárias ou permanentes. Então é isso que eu queria falar na aula de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, dá sua curtida, se inscreve no canal para receber as notificações, né? E compartilha com seus amigos para poder ajudar a divulgar o nosso trabalho, que ele é muito importante. Então obrigado, gente, e aguardo vocês no próximo vídeo aula. Obrigado.